Maravilha. Quem está bem diz amém. Tudo certo, gente? Maravilha? Reverso, seja bem-vindo, meu queridão. Deus te abençoe. Gente, Deus tem uma palavra para nós aqui, poderosa aqui. Você que está em casa também. Olha que coisa extraordinária. Hoje eu quero falar sobre visão extraordinária de futuro. Benção. Vamos lá, Gênesis capítulo 15, versículo número 5. Eu vou ler desde o versículo 1 até o 5, tá bom? Depois dessas coisas, falou o Senhor a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano, que me darás se continuo sem os filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Versículo 5: levando para fora da tenda, disse: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Versículo 6: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Amém. Glória a Deus. Senhor, está aqui a sua palavra diante de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe, Deus, a cada um de nós que aqui está. Ó Deus, o pessoal que está em casa, Senhor, ministra sobre nós a tua palavra nessa noite, a sua palavra que seja instrumento de cura, instrumento de restauração, instrumento de bênção, instrumento de transformação, Deus. No nome de Jesus, eu oro e entrego aqui nas tuas mãos agora. Amém. Graças a Deus. Pessoal, li Gênesis capítulo... Empresta só alguma coisa para mim um pouquinho, Tati? Pode ser. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis 15, verso 5, tá bom? Aí. Gente, Deus chama Abrão no capítulo 12 de Gênesis, e Deus ali estabelece uma aliança com ele e fala: olha, eu estou chamando você, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ali eu vou te abençoar, vou fazer você uma grande nação. Então ele trouxe a Abrão uma promessa em Gênesis capítulo número 12, que ele ia ser pai de uma grande multidão. Só que Abrão já era velho, né, junto com a sua esposa, então, mas ele sai, ele obedece a Deus, ele sai, né, de uma terra longe, distante da terra de Canaã, onde é a terra que ele ia herdar, e ele então começa a caminhada em direção à terra de Canaã. E aqui, no capítulo 15, já passado algum tempo, ele ainda não tinha tido filho. Ele ainda não tinha tido filho. E o que acontece no capítulo 14? Há uma guerra de vários reis, e Abraão ajudou ali na guerra. Por isso que ele começa, depois dessas coisas, ou seja, depois da guerra, depois da batalha, Deus vem e fala com ele. E o Senhor falou a Abrão numa visão. Primeira coisa que a gente aprende aqui, queridão, o cara passou numa batalha, o cara passou numa guerra, o cara passou na tribulação, na dificuldade. E depois disso vem Deus e fala com ele. Quem sabe hoje você está passando um estreito e Deus está vindo agora para falar com você. E essa palavra que Deus trouxe para ele, eu tenho certeza que foi um refrigério, que foi um ânimo que ele recebeu para continuar a caminhada. Porque havia promessas feitas para ele que ainda não haviam se cumprido. Mas durante a caminhada, tem as dificuldades, as lutas vêm,
E Deus vem e dá uma palavra para ele. Quem sabe o Senhor nessa noite está trazendo uma palavra para fortalecer o seu coração, para você continuar a caminhada, em nome de Jesus. Amém, queridão? E Deus fala, não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo, aquele que te defende. Glória a Deus. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, porque havia uma promessa de filho. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho? O Senhor falou que eu ia ter filho, o Senhor falou que eu ia herdar a terra, o Senhor falou que de mim ia sair um povo grandioso, o Senhor falou que de mim ia sair uma grande nação, e agora o Senhor está vindo falar comigo, mas eu ainda continuo sem filho, e sem filho não tem nação, sem filho não tem herança. Irmãos, quantas promessas, quantas coisas que Deus fala com a gente, mas não acontece naquela hora. E aí você vem no culto como esse, e fala, cara, Deus vai te abençoar, Deus tem uma palavra de Deus para o seu coração, para você, né, continuar a caminhada. Você fala, mas como assim? Como assim? Parece que a promessa não cumpre, parece que o negócio não está acontecendo. Foi o que aconteceu aqui com Abraão. Deus vem falar com ele e fala, Deus, ó Senhor, que me dará se continuo sem filho? E o herdeiro de tudo que eu tenho é Eliezer. Ele que vai herdar tudo que eu tenho, porque eu não tenho filho. E o Senhor falou que eu ia ter filho, que eu ia ter nação, mas eu não tenho. Então, o que Abraão está falando aqui para Deus é o seguinte, olha, eu não estou vendo o sobrenatural, eu só estou vendo no natural. Quem vai herdar é o Eliezer aqui, o meu servo, o meu empregado, ele que vai herdar tudo. Mas a visão dele era a visão natural do que estava acontecendo. Do que estava acontecendo, irmão. Mas aí, e acrescentou Abraão, tu não me deste nenhum filho, um servo da minha casa é o meu herdeiro. Irmão, o Abraão está querendo determinar a vida dele, baseado numa promessa de Deus. Não, e Deus fala não. Não é assim. Então disse o Senhor, seu herdeiro não será este. O seu herdeiro não vai ser esse. O que você está achando que vai acontecer no natural, você está olhando com o natural. É igual a gente, muitas vezes, nós estamos olhando com o natural. No natural, a gente imagina até quais processos a vida vai nos trazer. No natural, a gente imagina até quais coisas vão acontecer. E de repente você está numa caminhada, numa trajetória, num caminho, você fala, a minha vida vai ser assim, vou fazer isso, vai dar certo assim ou não vai dar, eu já estou vendo que vai acontecer isso, aquilo outro. Quem? Como assim? Quem que determina? Quem que estabelece a vitória? Quem que dá a bênção para nós? É Deus, irmão. Creia. Ele que vai fazer. A Bíblia fala que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E os planos dele são mais elevados do que os nossos. Então, se você está pensando algo no natural, Deus tem um pensamento além do sobrenatural. O Abraão está pensando aqui, ó, esse que vai ser. Deus está falando, não é esse que vai ser. O que vai ser é o que eu determinei. Você só tem que acreditar e crer. Então, de repente, sua vida está aí, você está na minha vida, eu já vi tudo, já vai ser assim, assim, assado. É isso, é a vida. Eu estou aqui mesmo, é isso. Que isso, irmão? Quando a gente faz isso, nós estamos limitando o poder de Deus. Nós estamos limitando o poder de Deus. O que Ele tem para nós é muito mais excelente. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A Ele a honra e louvor para todo sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer o quê? Porque quando eu vou pedir alguma coisa, quando eu vou fazer uma oração, eu tenho algo na minha mente que eu vou falar com Deus. Eu vou pedir algo para Deus, baseado num momento, baseado numa situação, baseado numa situação que eu vivo, eu vou pedir algo. E quando eu vou pedir, eu coloco a minha mente ali para fazer essa oração, baseado no momento que eu estou vivendo. E aí quando eu faço essa oração baseada naquilo que eu estou vendo, naquele processo que eu estou vivendo, naquele sentimento que está dentro de mim, é aquilo que eu como ser humano percebo. Mas o que ele fala? Deus é poderoso para pegar essa necessidade que você traz, que eu trago diante dele, para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais.
E Abraão está falando, Deus, o meu herdeiro é esse aqui. Aí Deus está falando, não é, eu vou fazer infinitamente mais do que você está pensando. O herdeiro não é esse, o herdeiro vai ser filho, que vai sair das suas entranhas. Podia parecer impossível, claro, ele era velho, a esposa velha, mas havia uma promessa de Deus para a vida dele. Glória a Deus. Então, o Senhor Deus, versículo 4, lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo vai ser o seu herdeiro. O que vai acontecer, meu queridão Abrão, não é o natural que você está vendo. O milagre, ele vem do sobrenatural. O que vai acontecer é o que eu vou fazer, não o que você está pensando que vai acontecer. Não o natural. Naturalmente olhando, meu filho, Deus falando para Abraão, você não tem condição de ter filho, você não tem condição de gerar ninguém. Naturalmente falando, mas a promessa vem de quem? Vem do homem ou vem de Deus, gente? Vem de Deus. É Deus que falou. Se Deus que falou, já era. Vai acontecer. Você tem que acreditar, eu também. Em nome de Jesus. Mas o que eu quero trazer aqui ainda para você, irmão, o natural, cara, o natural, estou olhando o natural. O natural é quando a gente olha assim com os nossos olhos e começa a sentir as coisas. Nossa, gente, parece que não vai dar certo. Nossa, olha o Brasil, a situação que está. Nossa, olha o país, o que está acontecendo. Nossa, meu Deus, eu começo a olhar e começo a sentir de acordo com os que meus olhos estão vendo. Por isso que é importante a gente orar e meditar na palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem a possibilidade de trazer luz. Eu estava falando terça-feira no culto da luz. Sejam luz. Quando você é luz, você se abre. Quando você se abre, claridade vem, a luz vem, brilha, ilumina o seu caminho de modo que você não cai, de modo que você tem mais possibilidade de vencer. Então, quando eu olho e começo a ver o natural e não remeto a minha vida para a palavra de Deus, eu posso desanimar, eu posso cair. Eu fico com a minha visão ofuscada. Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Se você vê a vida como possibilidade, as possibilidades existem. Se você vê a vida como impossibilidades, elas também existem, porque é a sua visão. Mas Deus tem algo maior, irmão. Deus tem algo extraordinário. Deus tem algo lindo. Deus tem algo poderoso para nós. Eu queria hoje orar no final aqui, para que o Espírito Santo abra os nossos olhos para a gente enxergar isso. Olha o menino do Eliseu. Vem lá o exército, né, contra Israel, aquela coisa toda. E aí o menino vai falar com o profeta. E o profeta fala, maior aquele que está conosco, maior é os que estão conosco do que o exército inimigo. E aí o menino entende, fala, mas como assim, ô profeta? Nós estamos sozinhos aqui, tem um exército lá fora. Aí o Eliseu fez uma oração, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E quando ele orou, os olhos do menino abriu, ele viu um exército de Deus, anjos do Senhor, acampados ali para ser o defensor daquele povo naquele momento. E Deus falou para Abraão, eu sou o seu escudo. Embora você de repente não veja, o Senhor é o nosso escudo. Amém, queridão? Deus é aquele que guarda a nossa vida. É o nosso pastor que a gente tem falado. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Deus está comigo. Então minha oração nessa noite é que o Espírito Santo abra o meu e o seu olho para que a gente veja além do natural. Aleluia. Veja além da dificuldade, além do problema. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que você que está aqui, você que está em casa, como é que está seu coração, sua vida, mas a minha oração essa noite, Deus abre os nossos olhos e que Deus traga algo profundo no seu coração para que você veja além de tudo que você tem observado. Versículo 4, então Deus fala para ele a seguinte resposta, seu herdeiro não será este, um filho gerado de você mesmo. Versículo 5, que é aqui que eu quero meditar nele, levando para fora da tenda disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência.
O que é que Deus está fazendo com Abraão? Está possibilitando para ele ter uma visão extraordinária de futuro. O que é que Deus está fazendo com ele? Interessante, meu irmão. Presta atenção. Por que é que Deus fala para ele sair da tenda, e olhar para as estrelas? Olha, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir do que é real do que é imaginário. E tudo que acontece na nossa vida, o nosso cérebro, ele traz imagens. Tudo que acontece, que determina a nossa vida, o nosso cérebro, ele traz as imagens. Pode ser verdadeiro ou pode ser irreal, mas a imagem vem. Quando eu falo aqui para você, Deus tira ele fora da tenda, de repente na sua mente você já pensa numa tenda, numa barraquinha, ele saindo, olhando para o céu, né, estrelado. Agora, por que é que Deus faz isso com ele? Ele podia simplesmente falar, não podia? Ele podia falar, olha, ô Abraão, você já observou o céu com estrela? Assim vai ser a sua descendência. E de repente, quando Deus falasse isso para ele, ele também ia trazer na mente dele um céu com estrela. Por que é que Deus traz isso? Para que Abraão possa fazer uma comparação. Para que Abraão pudesse sair ali, olhar para o céu e comparar. Para que fosse entendível para ele. Aquele céu estrelado, que ele não tinha condição de contar quantas estrelas, ia ser descendência dele. Então o que Deus está ensinando aqui para ele? Visão extraordinária de futuro. Agora, vamos lá, antes da visão, aonde que ele estava? Ele estava na? Aonde que ele estava, gente? Estava na? Aí o que Deus faz? Tira ele da tenda, é o lugar da limitação. A tenda é limitada. A tenda, ela é limitada. A tenda significa e representa o lugar da dificuldade, o lugar da limitação. Na tenda, ele não vê o céu. Na tenda, ele não vê possibilidade. Na tenda, ele está restrito ao perímetro da tenda. Irmão, na dificuldade, muitas vezes a gente não vê possibilidade. Na dificuldade, muitas vezes você não vê possibilidade. O seu olhar não é ampliado na dificuldade. Então, quando ele está falando sai da tenda, ele está falando sai um pouco. É aquele, né, que o pessoal usa muito aí no mundo corporativo, pensa fora da caixa. Sai fora um pouco. Sai fora ficou redundante, né, gente? Sai do lugar que você está. Obrigado, Tati. Sai do local que você está. Porque, para e pensa para você ver quando você está passando dificuldade. Parece que nunca vai passar. Muda o foco. Quando você está ali, parece que cara, o negócio não passa. E aí o negócio não passa. E você começa a ver notícias daquela própria dificuldade que você está passando. E você já conhece uma outra pessoa que está passando exatamente o que você está e está afundando o barco. Aí você fala, não é possível, já conheci o caboclo que está também, já lembrei de outro, já vi uma notícia no jornal, liguei o jornal do nada, apareceu lá as dificuldades igual eu estou passando. Então, quando está falando para sair da tenda, irmão, sai do ambiente, sai do perímetro da dificuldade, porque nesse lugar você não vai enxergar o céu. Então, um convite para nós hoje, sair do lugar que a gente está e vir para um lugar onde eu vou poder enxergar a possibilidade. Em nome de Jesus. Sai. Aí Deus tira ele fora. E fala para ele, olha para o céu. Achei interessante. Primeiro então, sai da tenda. Tenda é o lugar da dificuldade, o lugar da restrição. O lugar que tem limites. E Deus quer romper esses limites na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, quem crê, fala amém. Deus quer romper esses limites na nossa vida. Deus quer romper, então sai da tenda. Aí ele fala, olha para o céu. Coisa interessante, Deus trabalha de uma maneira interessante. Por que ele fala, olha para o céu? Porque, irmão, você está desanimado quando você olha para baixo, não é isso? Você está triste, você olha para baixo. E quando você olha para baixo, o seu corpo, o seu cérebro entende que o negócio está feio. Mas por que é que Deus fala para ele olhar para o céu?
Porque quando você quer, a pessoa tá cabisbaixa, a pessoa tá caída, a pessoa tá desacreditada, é como se Deus fizesse, né? Ele está falando, olha, o Senhor fez promessa para mim, o Senhor falou que ia ter filho, o Senhor falou que ia ter nação, não aconteceu nada, é meu herdeiro. É como se o Abraão tivesse, não vai dar certo não, não tem jeito, Deus, é como se Deus pegasse aqui nele e fizesse assim. Olha para cima, olha para o céu, levanta essa cabeça em nome de Jesus, olha para cima. Conte as estrelas. Observe as estrelas. Assim vai ser a sua descendência. E a Bíblia fala no versículo 6, que Abrão creu no Senhor. É preciso crer para olhar para cima e ver novas possibilidades. Amém, gente? É preciso crer. A Bíblia fala em Hebreus que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso da vergonha. Como é que Jesus suporta a cruz? Em troca de uma visão extraordinária de futuro, em troca da minha e da sua vida resgatada no sangue dele. Então, da alegria que lhe estava proposta, havia uma alegria que estava proposta para Cristo, havia uma visão de futuro, que ia me ver aqui, ver você resgatado, livre, liberto. Então, em troca dessa alegria, ele suporta a cruz. Abraão foi chamado pai da fé, porque ele foi extraordinário no seu acreditar, no seu crer. Jesus fez algo nunca visto e imaginado nessa humanidade, de modo que a humanidade foi dividida em antes de Cristo e depois dele. Tiveram uma visão, acreditaram, creram, não olharam a dificuldade. Jesus quase na cruz fala, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, esse negócio está muito apertado. Contudo, seja feita a sua vontade. Passaram as dificuldades, Abrão aqui, luta com o rei, está com Ló, depois tem que despedir Ló. A vida é assim, mas ele escreveu uma história extraordinária. Ele olhou, ele viu. Ele viu algo lindo, ele viu as estrelas. Eu fico imaginando ali de noite, né, Deus falando com ele, sai da tenda, o cara sai e começa a olhar, começa a observar. Ele começa a observar as estrelas, irmão, e eu tenho certeza que foi gerando no coração dele, que ele foi, sabe, ele saiu de uma terra, ele veio, ele foi lembrando das palavras de Deus, ele foi meditando aquilo, e ele foi observando aquilo, o coração dele foi enchendo de fé. Por isso que no versículo 6 eu falei, Abraão, depois desse processo todo, creu em Deus. Mas ele não tinha crido quando saiu em Gênesis capítulo 12? Tinha. Mas foi preciso de novo Deus trabalhar com ele. Foi preciso de novo ele parar um momento. Ele tinha perdido a visão. Que interessante que ele perde a visão. Que interessante que a dificuldade de não ter o filho tira a visão dele. Ele sai da sua terra, da sua parentela. Lá em Gênesis 12, imediatamente o cara pega e sai. Vamos sim, vai dar tudo certo. Vamos sim, eu vou vencer. Vamos sim, minha casa restaurada, vamos sim, eu vou ser curado. Oh, glória a Deus, pastor, tô firme aí, vamos para cima. O cara sai animado, mas durante a caminhada não acontece as coisas na velocidade dele. Não vem o filho, a cura não vem, a restauração não acontece na hora, a porta não se abre na hora, e o cara vai perdendo a visão. O cara entra na tenda, é como se ele estivesse andando com o mundo ampliado, com o mundo sem limite. Agora ele entra na tenda, fecha-se na tenda e começa uma conversa com Deus. Olha, o Senhor falou que ia ter filho, mas eu não estou vendo filho. Olha, o Senhor falou que ia ter descendência, eu não estou vendo nada. Aí Deus fala, meu filho, sai desse lugar que você está, do lugar da limitação, da dificuldade, e ele traz fora e fala, olha para cima, levanta essa cabeça, olha para o céu. E ele começa a olhar para o céu, ver as estrelas, ele começa ali, irmão, eu imagino ele, e o nosso cérebro funciona muito assim, ele começa a ver a multidão, ele começa a ver as estrelas, ele começa a ver a multidão, ele começa a ver a esposa grávida, ele começa a ver a casa se encher de filho, ele começa a ver a descendência dele multiplicar, e foi exatamente o que aconteceu. Quem sabe hoje Deus está te chamando, irmão,
você sair do lugar que você está da mesmice, sabe? Do lugar do conveniente, do lugar, sabe? Da aqui mesmo, já não aguento mais acreditar, tá bom aqui mesmo, vamos ficar aqui na nossa tendinha, quietinho aqui, tomando nossa aguinha, comendo nosso arrozinho com feijão, tá tudo certo. E tem um mundo de possibilidades lá fora, tem uma descendência lá fora, tem algo lindo lá fora, é só você sair, levantar a cabeça, crer, e Deus vai trazer no seu coração aquilo que é para você, em nome de Jesus. Eu quero desafiar todos que estão aqui, o pessoal que está em casa, a observar, a ver que a sua vida, a minha vida, tem algo lindo de Deus para nós, amém, queridão? Algo especial do Senhor. E que você não está hoje, nesse momento, agora, 8h10 da noite, não está enxergando por conta da dificuldade. Você não está vendo. Não é só a dificuldade que eu estou passando luta. Você não está enxergando por causa da sua própria limitação. Você é limitado. Você não cresceu, não desenvolveu, não fez nada. Você está limitado, parado. E você está falando, não tem mais nada de Deus para mim, eu estou aqui mesmo. É porque você está limitado. Você está dentro da tenda. E quem sabe hoje o Senhor está falando, sai da tenda. Primeira ordem. Sai daí, irmão, em nome de Jesus. E sair da tenda causa desconforto, porque lá no Oriente Médio, lá nos desertão da vida, de noite lá um frio. Então sair da tenda causa incômodo pra gente. Porque na tenda tá gostoso, hein? Quem já acampou aí? O pessoal já acampou aí? Alguém acampou? Da tenda gostoso, quentinho, edredom, coberta de pelo. Sai da tenda, sem uma hora dessa, um frio desse, sai daí. Tá gostoso, e tá bom aí, tá bom. Deus está falando, sai da tenda. E olha, levanta a sua cabeça e olha para o céu. Conte as estrelas, se pode contar, assim vai ser sua descendência. Deus está falando comigo aqui com você. Sai da tenda. Primeira ordem. Segunda, olha para o céu, olha para cima. Aqui no caso dele, quando ele olha, né, para cima, ele está vendo as estrelas representando uma grande nação. Para nós aqui, para você que está na sua casa, você vai olhar e Deus vai trazer algo no seu coração, não sei o que é. Eu não sei o que é, mas eu acredito verdadeiramente que hoje, nessa noite, aqui e agora, nós vamos orar daqui a pouquinho, e o Espírito Santo vai trazer algo no seu coração. Pode você levantar sua cabeça e olhar, Deus vai trazer alguma coisa aí. E Ele vai estar reafirmando essa promessa na minha e na sua vida. E se você verdadeiramente crê, vai acontecer. Marca aí. Hoje é dia 22 de agosto de 2021. Marca aí esse dia. O dia que acontecer, você vai falar, aquele culto daquele dia que eu saí da tenda, que eu olhei para o céu, Deus me trouxe algo, e eu acreditei naquilo. Eu não estava vendo mais aquilo, porque eu estava dentro da tenda, eu estava dentro da dificuldade, eu estava dentro da luta. Eu não estava vendo mais aquilo, eu não estava vendo mais a possibilidade. Mas eu saí, eu resolvi, não, eu vou sair fora da tenda e vou observar, eu vou levantar os meus olhos aos céus. Algo Deus vai trazer no seu coração. Em nome de Jesus. E me arrisco a dizer, ouso a dizer, que como Deus trouxe algo extraordinário para Abraão, por que eu estou falando visão extraordinária de futuro? Porque não é coisa pouca, não é coisa muita. É coisa grande que Deus tem para nós. É coisa linda que Deus vai fazer. É coisa espetacular o que o Senhor vai fazer. Se a gente acreditar, se a gente crer. Em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar? E se você crer, se você acreditar, uma nação veio dele. Algo lindo, algo maravilhoso. E foi algo que o abençoou e impactou o mundo. O abençoou e abençoou muitas pessoas.
Você vê o Antigo Testamento, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, aquela descendência, aquela bênção, aquela vitória, algo que ele viu nesse momento, que ele olhou, que ele viu, e que ele sentiu no coração, e que ele creu naquela promessa, aconteceu. E ele foi abençoado, e muitos outros foram abençoados com ele. Em nome de Jesus. Vamos orar?